Você tem tanto medo de dirigir que não consegue nem entrar no carro, quanto menos entrar na autoescola para poder aprender a dirigir? Você passa por isso? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como se libertar desse medo para você aprender a dirigir e a dirigir com segurança. Bora lá aprender? Mas agora, para você dirigir sem medo do seu veículo estar em débito, você conta com a Zapay, que chegou para facilitar a vida do motorista. Mas isso você já sabe, né? O recado agora é para lembrar que a paz no trânsito começa por você. Essa é uma ação da Zapay em parceria com o Senatran, que juntos estão dedicados a tornar as vias mais seguras e mais tranquilas. Enquanto a Zapay cuida dos débitos do seu veículo, você fica ligado no trânsito. E para celebrar o Maio Amarelo, apenas este mês, fiquem atentos, hein? O desconto para ficar em dia com IPVA, licenciamento ou multa, usando o meu cupom de desconto BELAS25, BELAS com 2 L's, e pagando com cartão de crédito em 12 vezes, é de 25% de desconto no valor das taxas de parcelamento. E para garantir é muito fácil, basta baixar o aplicativo da Zapay, consultar a placa do seu veículo, se tiver algum débito, você poderá pagar usando o cartão de crédito. Então lembra, o nome é Zapay, se escreve Z-A-P-A-Y, e aqui na descrição do vídeo vai ficar um link para você acessar bem rapidinho. Agora passa essa vinheta e bora lá aprender. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Para começar, gente, olha, eu preciso contar uma coisa para vocês. Uma vez, logo no começo da minha carreira, né, da minha profissão como instrutora, eu vi uma pessoa chegar na autoescola e ela falar da seguinte forma: eu tenho muito medo. Como é que eu faço? Eu quero aprender a dirigir. E aí, a pessoa que recebeu, né, essa senhora, disse pra ela o seguinte: olha, se você tem muito medo assim, como você tá falando, não seria melhor a senhora não dirigir, a senhora ficar longe? E aí ela baixou a cabeça assim e meio que conformou, sabe? Aceitou o que ela ouviu e foi embora. Tipo, você tá certo. E foi embora. E aí a pessoa ainda virou pra gente, né, que tava lá, olhou e ainda falou assim: nossa, que estranho, né? A pessoa tem medo e quer aprender a dirigir, vê se pode uma coisa dessa. Aí eu te pergunto, a pessoa que tem medo, ela não pode querer se libertar do medo e realizar um sonho de querer aprender a dirigir? Porque ela tem medo, ela fica condenada ao resto da vida dela não poder se aproximar nem de um carro para poder dirigir porque ela tem medo? É lógico, ter o medo pode levar ela a ter certas situações, né, ou ter certos tipos de reações que possam ser perigosas. Então, o que a gente tem que fazer antes? Tirar o medo dessa pessoa, ajudar a desbloquear desse medo. Isso acontece muito. Essa situação que eu vivi depois, né, que eu fui me aprofundando e mais e tal, eu fiquei pensando quantas pessoas desistiram do seu sonho de dirigir porque chegaram em uma autoescola e perguntaram como é que fazia para tirar a carteira, só que ela tinha muito medo e ela recebeu essa mesma informação. Se você tem medo, não é melhor você se afastar? Não é melhor você desistir do seu sonho? Quantas pessoas? Talvez você seja uma dessas pessoas que está aqui assistindo esse vídeo hoje, que viu lá o título, né? E chamou atenção: poxa, eu também tenho o sonho de dirigir, eu quero aprender a perder esse medo. Então, por isso que eu trouxe esse material aqui para vocês, eu preparei essa aula exatamente para mostrar que é possível sim. Inclusive, gente, posso dar um dado para você que talvez vai deixar muita gente surpresa. Vocês acreditam que a maioria das pessoas que tem dificuldade em dirigir, que aprenderam mal, que tiveram um mau processo de autoescola, que fizeram a prova assim muitas vezes, com muita dificuldade, conseguiu a habilitação, essas pessoas, elas tinham medo, elas lidavam com, elas, né, passavam pela ansiedade, pelo nervosismo, só que elas não tiveram nenhum tipo de acompanhamento ou técnica ou exercício que pudesse ajudá-las a entrar no carro de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais concentrada, para ela poder dirigir. E hoje ela tem mais dificuldade no trânsito exatamente por conta disso, de não lidar com essa parte emocional primeiro. Então não adianta
Olha, tu pode aprender a técnica mais infalível de direção. Sabe aquela melhor técnica que a pessoa fala assim, essa técnica é única, essa técnica eu inventei no doutorado de não sei o que, bababá, lá dos Estados Unidos, bababá, aquela coisa toda. Você pode aprender, ver aquela técnica, você aprender aquela técnica, mas se você tiver medo, se você não aprender a lidar com a ansiedade, com o nervosismo, você não vai conseguir executar aquela técnica da mesma forma que a pessoa está ensinando. Porque para a pessoa que está ensinando é fácil porque ela não lida com medo, porque ela não lida com nervosismo, ela não lida com ansiedade. Então quer dizer que você seja diferente? Não, não é questão de ser diferente, mas você tem que se conhecer. O que está me atrapalhando? O que eu preciso fazer para me poder aprender da melhor forma, assim, de uma maneira mais tranquila, sabe? Em que o processo ele entre na sua cabeça e você não precisa ficar o tempo todo tentar lembrar o que você tem que fazer, tá? Então, a ansiedade, o medo, o nervosismo, todos eles influenciam exatamente nessa hora. Por isso tem muita pessoa que dirige mal, ou que tem muita pessoa que tem dificuldade de dirigir porque não aprendeu a lidar com essa parte primeiro. Então, quando alguém chega e diz que tem medo, mas que tem um sonho de aprender a dirigir, que ela está distante, a primeira coisa que a gente deve fazer é ajudá-la a lidar com esse medo, a desbloquear esse medo, porque o medo vem do seguinte fato: como você se imagina dirigindo. Essa pessoa se imagina como se ela fosse cometer um acidente, como se fosse acontecer uma catástrofe, como se fosse dar tudo errado, como se ela não fosse capaz de dominar os controles do veículo, né? Pedais, marcha, volante. Ela se imagina de várias formas e tudo isso reflete na aprendizagem dela. Então ela se afasta daquilo ali porque ela acha que vai dar tudo errado, que ela vai ser a pior pessoa, mas ela tem um sonho. Então, primeiro, treinar a mente dela para que ela consiga se visualizar fazendo aquilo de uma maneira segura. Isso pode ser feito durante o processo de aprendizagem? Pode. O problema é que nas autoescolas não tem esse tipo de preparação emocional. Muitas vezes a gente conta com um ou outro instrutor, sabe? Que tem um jeitinho de falar diferente, sabe? Tem um pouquinho mais de empatia e aí acaba, o que ele fala surte muito efeito para aquela pessoa. Mas não que ele tenha usado alguma técnica, mas é mais o jeito de falar, a empatia, sabe? E às vezes acaba ajudando essa pessoa a se tranquilizar, a desbloquear, a pensar de uma outra forma, entendeu? Mas não que ele tenha uma técnica, porque as autoescolas não têm essa preparação para o aluno que chega lá e fala: não, olha, eu quero tirar a habilitação, eu tenho um sonho de aprender a dirigir, mas eu tenho muito medo. Então não tem nenhuma preparação antes que ele faça em relação a isso. Então por isso que é importante você procurar ajuda fora. Se na autoescola não tem, você vai procurar ajuda fora. E as autoescolas também deveriam já há muito tempo, né, a oferecer esse tipo de treinamento, né, assistência ao aluno, mesmo que não seja tão profunda, porque o instrutor também não recebe para isso, mas que de alguma forma pudesse ajudar os alunos que querem não fazer eles desistirem do sonho porque eles têm medo, entendeu? Então, treinar a mente dessa pessoa para que essa pessoa possa visualizar uma situação, ela conseguindo fazer, é a primeira coisa. Porque você aprendeu a ter medo daquilo que você viveu na sua vida. Você viveu experiências, pode ter sido vendo alguém fazer, ou ouviu alguma coisa na televisão, ou até mesmo pela sua percepção das coisas, como elas acontecem. Tudo aquilo você trouxe aquele peso negativo pra cima de você, e você acha que aquilo tudo vai acontecer com você. Então você precisa fazer o caminho contrário, treinar a sua mente para que as coisas deem certo, começar a se enxergar acertando, dando certo, fazendo direito, sendo bem sucedida, sabe, dirigindo de forma segura, dirigindo de forma tranquila. Porque aí sim, quando você vê alguma técnica, poxa, aprendi uma técnica poderosa mesmo, cara, ensinaram uma técnica de direção e eu consigo fazer, porque você já não lida mais com a questão do medo. Então você vai conseguir replicar várias, porque hoje em dia, graças a Deus, tem muito conteúdo compartilhado que a gente pode aproveitar, que a pessoa vai aprendendo, né, vai ganhando mais habilidade, vai ganhando mais experiência, visualizando esse tipo de conteúdo. Mas primeiro, se você tiver esse medo que te bloqueia,
Psicologicamente, você precisa lidar com ele, aprender a lidar com ele, desbloquear ele, visualizando uma situação positiva, algo que você esteja fazendo que esteja dando certo, mudar o padrão do seu pensamento. E a gente só consegue mudar o padrão do nosso pensamento se a gente mudar a modalidade que a gente pensa em cima daquela situação. Por exemplo, quando você imagina uma situação ruim com você dirigindo, como que é essa cena? Essa cena, ela é um vídeo, é uma foto que você visualiza, é uma luz, é um clarão. Fecha os olhos e imagina, como que seria essa cena? Ela tem cor, é uma cena preto e branco, é uma cena que passa muito rápido. Então, isso tudo são modalidades, cores, sons, sabe? Formatos, tudo isso é modalidade. Então, a gente tem que modificar essa modalidade para que você não sinta mais todo esse peso negativo que você tem em cima dessa situação. Entendeu? Então, quando você não sente isso mais, você muda o padrão do seu pensamento. Aquilo que você pensava sobre você dirigindo não vai ter mais o efeito emocional que tinha antes de te bloquear, de te travar, de impedir você de aprender, de ouvir, de você se ver capaz fazendo aquela determinada coisa que o seu instrutor está te ensinando. Então, é preciso aprender isso. Só que pode ser que você não consiga fazer isso sozinha. E se você não conseguir fazer isso sozinha, aqui na descrição do vídeo tem um link do nosso curso de Dirija a Mente, que já tem mais de 11 mil alunas, já ajudou muitas mulheres a desbloquearem o medo e ensinar preparação na prática, treinos assertivos, treinos objetivos. Para quê? Para que ela possa aprender gradativamente, para que ela possa aprender em passo a passo e assim aumentar cada dia a sua habilidade, a sua experiência dirigindo. Só assim, dessa forma, ela consegue se tornar uma motorista mais segura. Então, se você tem esse bloqueio e você precisa de ajuda para destravar esse medo, clica no link que tá aqui embaixo, faz sua inscrição e começa hoje mesmo. Tá bom? Lá dentro você vai ter o suporte de uma terapeuta, de uma instrutora de trânsito, para te ajudar ao longo aí desse ano. Você tem suporte de 1 ano para você aprender a desbloquear, entrar no seu processo da autoescola, fazer o seu processo, ser aprovado, pegar sua habilitação e dirigir o seu carro. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo, ó. Beijo da Isa.